Bom dia. Então, vocês sabiam que a Páscoa não termina no domingo de Páscoa. A Páscoa é um período litúrgico. Ela não é só aquele dia de festa, de chocolate e muito capitalismo e consumismo de ovo e presente e tal. A Páscoa, ela se transformou nisso, mas ela não é isso. Ela é a lembrança da nossa fé em relação a algo que a gente chama de ressurreição do nosso Senhor. A gente crê pela fé que Ele morreu, foi crucificado e ressuscitou no terceiro dia. Quem viu Ele ressuscitar aqui? Ninguém. Isso aconteceu há 2000 anos atrás, né? A gente crê por quê? Por que a gente crê? Que um homem, lá onde literalmente Judas perdeu a mão, morreu, né? Cara pobre, lá no deserto do fim do mundo, né? E a gente crê que ele ressuscitou. A gente crê que ele viveu aqui. A gente crê que ele caminhou, fez milagre, pregou coisas, sinceramente, como o apóstolo Paulo fala, é loucura para muita gente, blasfêmia para muitas outras. Ele falava uma coisa chamada amor, ele falava que as pessoas têm que se perdoar, ele falava que ia mandar um espírito, e esse espírito ia caminhar com as pessoas, e que ele tinha que dividir o pão, dividir o peixe, e as pessoas tinham que parar de matar umas às outras. Nossa, era uma loucura para a época, né? Olha, não pode tacar pedra na cabeça das pessoas. Então, assim, a gente crê nos registros dos nossos antepassados da fé, que a gente chama de evangelhos, ou a mensagem evangélica, a mensagem que foi passada, como no registro que a gente tem, não só dos evangelhos, mas de todo o Novo Testamento. Nós cremos na palavra dos apóstolos. Quem eram esses apóstolos? Segundo o texto que nos relata, eram aqueles colegas de Jesus, caminharam com Jesus, conheceram Jesus. Eles viram a ressurreição, eles viram a morte, eles viram o ministério e eles morreram por essa mensagem. Eles morreram por essa caminhada. E nós cremos. Mas nem tudo era essa fé vigorosa que eles tinham. Só lembrando, logo em seguida que Jesus passa pela crucificação, aquilo foi uma crise para eles. Aquilo foi algo que quebrou todo o ideal que eles tinham. Eles confiaram naquele homem, ele é o Messias, ele vai libertar a gente, ele vai fazer, ele vai acontecer. Olha, ele cura as pessoas, ele expulsa demônio, ele vai derrubar César, ele vai derrubar os capangas do César, os Herodes, os Pilatos, os fariseus, ele vai derrubar o exército. Ele morreu, ele foi crucificado, e aquilo foi um sinal de derrota, foi um sinal de crise, um sinal tipo, acabou a esperança, eles vão matar a gente também, eles vão perseguir cada um de nós, que a gente caminhou com ele. E aquilo foi uma depressão coletiva, né? Principalmente para aqueles que estavam junto dele. Não só aqueles 12 discípulos, mas muitos outros também estavam. A gente vê que no relato da paixão, várias mulheres, enquanto os homens fugiram, várias mulheres ficaram com ele até a última gota de sangue.
E ela também estava triste, todo mundo estava triste. E com medo, né, da sua própria pele. E um fantasma aparece. Aparece uma pessoa morta. E eles ficam maravilhados, com medo, quando Jesus chega para eles e fala: olha, que a paz esteja com vocês. Em alguns relatos nos evangelhos, os anjos falam: não tenham medo, não temas. Quando essa aparição aparece, né, essas visagens, elas falam assim para as pessoas para elas não saírem correndo, né? Ó, não tem medo não, calma, eu sou teu amigo, não preciso sair correndo, tá? Então assim, quando a gente fala anjo, lembre-se dos anjos, eles falam: não tenham medo. A aparência dos anjos não é muito assim, tão normal às vezes, tá? Os anjos podem ser assim, meio que pavorosos. Aí imagina aquelas coisas aparecem, fica lá estatalado. Aí Jesus aparece e fala: ó, paz, que a paz venha aqui, sou eu mesmo. Aí ele mostra os sinais visíveis da sua vida, do seu sofrimento, que eram, a gente fala, as mãos e do lado, o corpo, as feridas em geral. E ele aparece para aquelas pessoas que estavam em crise de fé, e elas se reanimam. Menos um, estava um pouco longe. Ele fala: não é bem assim não, estou duvidando da palavra de vocês, tá? Não é, vocês estão doidos. E logo em seguida ele aparece para o Tomé. E ele Tomé fala: não, eu acredito, tá? Eu não estava acreditando neles, mas você eu acredito. Mas um pouco antes desse caso, Jesus fala: eu dou para vocês o Espírito. Eu dou para vocês o dom do perdão. Eu dou a vocês um pedaço do próprio Deus. Quando a gente fala que nós não estávamos lá fisicamente, nós estávamos lá espiritualmente. Porque se nós acreditamos no Espírito Santo de Deus, ele estava ali na crucificação. Nós temos em nós um pedaço desse grande Espírito de Deus, que habita em Cristo e habita em nós. Pelo poder do Espírito, nós somos testemunhas do mesmo Cristo que morreu e ressuscitou, e nós damos testemunho disso. Muitas das vezes, essa questão da fé, do acreditar, do não acreditar, ela passa por muitos altos e baixos, tanto no coletivo quanto no individual. A gente vive hoje um mundo que pode parecer muito religioso e tal, mas é uma religião de exterioridades. É muita igreja, é muito templo, é muita religião, é muita prática espiritual, mas a gente não vê uma prática. A gente não vê uma transformação de uma sociedade que, ao contrário, ela se torna institucionalmente cada vez mais fria, mais individualista, seca, mais sem piedade, sem misericórdia, sem amor, uma humanidade desumanizada, uma humanidade onde cada um é por si e Deus contra todos, onde eu não tenho que me preocupar com nada nem ninguém, e o individualismo cada vez maior. Eu não tenho nem que me preocupar nem com os meus na minha casa, quanto mais os de fora. Quero nem saber. O mundo está acabando, a natureza está sendo destruída, a água está podre, a gente tem consumido água podre, a gente está respirando um ar podre, a gente está consumindo uma vida onde nós não temos liberdade, onde nós não temos segurança, onde nós não temos paz. Estou nem aí. Estou bem dentro da minha casa.
O mundo passa dores, a humanidade passa fome, guerra, destruição. Estou tranquilo, tenho internet em casa. Estou tranquilo, minha geladeira está boa, tenho meu trabalho, não quero saber de ninguém. Ah, mas domingo, labachulha. Domingo eu vou na igreja, fecho meus olhinhos, canto de louvor, Maria passa na frente, Jesus, 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 Yeshua, e vamos que vamos. Saiu da igreja? A mesma coisa de sempre. Eu exploro, eu não ligo, eu falo palavras ruins, eu oprimo meu irmão, eu não ajudo o meu próximo, quero nem saber, não é comigo. Mas quando acontece com ela, ela pede misericórdia. E quando aparece alguém para ajudar, amém. Mas tem o espírito da ingratidão, da maledicência. E a humanidade. Não importa qual sistema político esteja, a humanidade é assim. Não importa qual tempo da história. Pode ser lá no tempo de Jesus, no meio do deserto. Pode ser hoje, numa cidade, numa metrópole. Essa fé, ela vai sendo... Será que ela existe de verdade? Uma fé que ela é individualizante. Uma fé que, às vezes, quando a gente começa a ter um senso crítico, muita gente perde sua fé, sabia? Às vezes as pessoas falam, ah, fulano foi para a faculdade, fulano foi estudar, perdeu a fé lá. Ela não perdeu a sua fé. Ela começou a questionar o que é de fato a fé. O que é de fato aquilo que eu cria, porque não é real. Uma fé onde só existe aparência. Uma fé onde os mitos são postos acima das pessoas. A gente vê lá no Evangelho que os discípulos estavam com fome e Jesus fala, estão com fome? Pega aí, deixa de comida aí, gente. Ah, mas né? Pega aí, é comida. Aí foram lá numa plantação, comeram as coisinhas, o pessoal revoltado, eles foram lá na plantação no dia de sábado. Eles não podem fazer isso. Jesus responde, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. A religião, ela é um produto do homem. A religião, ela é um produto que nós criamos para nos auxiliar. Ela não é o fim em si mesmo. Ela não é senhora. Ela não é o Deus. Ela é um caminho de disciplina para a gente ter um conhecimento de Deus. Ela é um direcionamento. Ela é algo que nos ajuda. Ela é um instrumento para que possamos ajudar o próximo. Ela não é um instrumento onde eu tenho que pisar o próximo que está no chão. Ela não é um instrumento onde eu tenho que perseguir quem não está dentro da minha caixinha. Ela não é um instrumento onde eu tenho que mandar na vida pessoal das outras pessoas. Ela não é um instrumento onde eu tenho que empurrar ela ou ela abaixo até das pessoas que não creem no que eu creio. E, infelizmente, a nossa religião fez muito isso. A base da espada, da força, do tiro. E foi uma maravilha falando que é Jesus Cristo. Isso. E as pessoas começam, será que isso é Jesus? Será que esse Espírito ressuscitado, ele combina com esse espírito de opressão, de fanatismo? Às vezes nem é fanatismo, é só maldade. Tá? Fanatismo, Deus cura. Fanatismo, Deus vai trabalhando para um esclarecimento maior. Maldade por maldade é uma escolha pessoal. É aquilo que o apóstolo Paulo fala, eles cauterizaram as suas próprias consciências. É uma escolha consciente da maldade. Jesus Cristo ressuscitado nos diz hoje que esse espírito de maldade tem que ser quebrado. Um espírito de incredulidade, não uma incredulidade da crença ou de dogma ou de doutrina, mas uma incredulidade no amor. Às vezes, Deus, Ele
se manifesta de outras formas para pessoas que não creem da mesma forma que nós cremos. Mas Deus se manifesta sempre. Ele é o Senhor de tudo. E nós cremos que Ele é o Senhor de tudo. E Ele ama a todos. Ele só não pode manifestar esse amor para aqueles que não querem amar. Mas todo aquele que ama tem Deus. Nós devemos ser instrumentos de um mundo que quebre o ódio. Nós devemos ser instrumentos de um mundo onde a ajuda mútua é uma realização. Não iremos alcançar uma utopia, não vai, tá? Nesse mundo não vai acontecer. Mas nós devemos ser instrumentos de uma contradição nesse mundo. Devemos ter o mesmo medo de uma realidade que os apóstolos tiveram. Seremos perseguidos, seremos mal compreendidos, seremos atropelados. Mas nós temos uma coisa: nós temos um ressuscitado que nos dá um espírito de coragem, um espírito da fidelidade a Deus, um espírito de fé. Se a gente for lá na Escritura, nós temos várias listas de dons e frutos que o Espírito Santo dá para aqueles que o acolhem. Sabedoria, ciência, mansidão, amor, esperança, fé, dom de conhecimento, dom da palavra, dom de profecia, dom e alegria, bondade, mansidão. É aquilo que o Espírito nos dá. E Ele, se Ele dá, eu creio em Jesus Cristo. Eu creio que Ele está presente na minha vida. Eu creio que Ele está presente no mundo. Se eu creio, eu venho aqui na igreja, eu recebo a comunhão, participo da ceia do Senhor, participo da comunhão das orações. Eu creio no poder da oração, eu creio no poder da palavra. Se eu creio nisso tudo, eu tenho que acreditar que esse amor é real no mundo e eu tenho que manifestar ele no mundo. Eu tenho que ser um sinal de Cristo no mundo. Não adianta só acreditar da boca para fora. Como diria, até o inferno crê e treme diante do nome de Jesus. Mas só a nós foi dado o direito de participar do Espírito de Deus. A criação de Deus, que é a humanidade, ela tem em suas mãos a escolha da vida e da morte. Ela tem a escolha de fazer diferença no mundo ou existir de forma medíocre e morrer de forma medíocre. Nós somos chamados a não sermos medíocres. Nós somos chamados a participar da majestade de Jesus. Uma majestade que é incompreendida. Uma majestade aonde ela não é bem vista pelos poderes desse mundo. Pois, afinal, o mundo jaz no maligno. Mas nós participamos de uma realeza, de um sacerdócio que está acima desta terra. Nós acreditamos e participamos da comunhão de todos os santos e santas que estão nos céus, clamando justiça para aqueles que sofrem aqui. Em tuas mãos você pode realizar bênção, você pode realizar milagre. Em tuas mãos tu pode fazer a diferença nesse mundo. Ser luz, essa vela que não está aqui só decorativa. Essa vela representa a luz da ressurreição. Ela representa nós mesmos. Aonde nós estivermos, nós somos a luz. Aonde nós estivermos, nós temos que fazer uma mudança no mundo. Você não está aqui à toa. Você é chamado por Jesus a ser a luz da ressurreição. E que essa luz, ela modifique a minha vida pessoal, a minha comunidade de fé e o mundo no qual eu caminho. Que essa luz brilhe e resplandeça no nosso corpo, na nossa alma e na nossa sociedade. Que Deus nos abençoe. Amém.